Vou fazer uma leitura bem extensa, mas uma leitura que tem a ver com o que nós iremos ministrar nessa noite, acerca do artigo de número 10, ou 10º artigo. Nós tivemos a última doutrina ministrada pelo pastor André, que foi falando sobre a imortalidade de quê? Da alma. Então, amado, veja que sequência maravilhosa. Então, se a alma ela é imortal, então nós vamos falar nessa noite sobre a consciência. Cuidado com a sua consciência. Cuidado, pois é a sua consciência que vai ser juiz da sua alma. É tudo quanto você imagina, tudo quanto você elabora, e no finalzinho lá ela vai ser juiz para você, tá certo? Ele está dizendo da consciência e do juiz final, ou seja, o juiz da alma do homem é a consciência, ela que nos acusa, ela que nos dá respaldo nas nossas decisões. Nós vamos entender, a partir dessa leitura, você vai já começar a saber o sentido desse artigo 10º aqui, da nossa breve exposição, que é maravilhosa. Eu amo a nossa doutrina, é em que nós acreditamos, e nós estamos trabalhando para que a igreja tenha consciência daquilo aonde essa igreja está fundamentada. Mateus capítulo 22, eu não vou ler a partir do primeiro versículo, nós vamos ler a partir do versículo 3, que fala sobre a parábola das bodas. Eu vou falar a partir do versículo 3, vou ler bem compassado, porém isso é uma leitura bem extensa, mas eu vou ler compassado, que é para você entender acerca do que é esse estudo aqui nessa noite. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Abri um parênteses aqui rapidinho, quando eu leio esse versículo, a minha mente se reporta lá para aquelas duas cidades lá no Antigo Testamento. Como é o nome delas? Sodoma e Gomorra. Aqui tem a ver, olha, a conotação da leitura é como se Jesus estivesse fazendo menção daqueles acontecimentos. Lembra que ele enviou os anjos para salvar, para tirar aquela família? O que foi que os homens de Sodoma e Gomorra quiseram fazer com aqueles homens, com os anjos? Entendeu? Então aqui está um reflexo daquilo, ou seja, o versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então disse aos servos: a bodas, na verdade, está preparada, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. Isso daqui se reflete a religiosos, viu? Aqui se reflete aquele que vem para a igreja, mas nunca muda, nunca toma uma posição. E fala de religiosidades. O trajado, ou seja, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Versículo 12. Então disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele o quê? A consciência, ele não disse uma palavra, mas a consciência estava lá, martelando.
13. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se dali, a primeira casta começou a seguir Jesus. Os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, ou seja, os discípulos dos fariseus, junto com aqueles que eram favoráveis a Herodes. Então, enviando os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, veja que eles são bem astutos. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com que ou com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe: de César. E Jesus então disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram-se. No mesmo dia, chegaram junto deles agora outra casta, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tem filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro e até o 7º. Por fim, depois todos morreram, também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos do céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, voltou de novo a mesma casta incomodar Jesus. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus, respondendo, disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 40 e último diz: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Aqui está, amado, uma leitura que vale a pena a gente entender o propósito, o papel de Deus na história da humanidade, como nós devemos ter a consciência acerca de tudo quanto lemos, e agora que nós iremos aprender acerca desse 10º artigo aqui da consciência do juízo final,
Quando a gente olha o artigo 10, ele tem a exposição do artigo 10. Eu creio que se você tem aí em mãos, em forma de PDF, está lá, descrito lá no artigo 10, ele está dizendo assim, olha, Deus constituiu a consciência juiz da alma do homem. Ou seja, vamos ampliar mais um pouco. Eu acrescentei ainda assim, Deus constituiu a consciência como juiz da alma do homem. Ou seja, eu quero falar nessa noite, nós vamos abrir bem o leque aqui acerca de consciência. Para no último estágio nós vamos falar sobre o juízo final, que foi o que Deus deixou reservado para ele. Tá certo? Então eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, para você que está em casa, aonde você estiver porventura, com certeza nessa noite você vai aprender acerca da consciência. Nós vamos orientar você a trabalhar bem, tá certo? A sua consciência. Não fique preocupado, não fique preocupada, né, se estiver usando a sua consciência de maneira correta. Agora eu quero dizer para você que talvez não esteja usando a sua consciência de maneira correta, eu peço para que fique preocupado. Porque no final desse estudo nós vamos ver que, como a consciência ela será o nosso juiz, nós temos que aprender a usar de maneira sensata. Nós temos que aprender a usar para que naquele dia nós não venhamos ser penalizados. Porque Jesus, certa vez, comentando, falando, dizendo, alguns diziam, tu vieste para julgar. Jesus, eu não vim julgar. As palavras que eu tenho falado, elas que irão julgar. Mas eu não vim julgar ninguém, eu apenas vim salvar o mundo. Eu vim cumprir aquilo que o Pai me deu para cumprir, e eu vim para fazer isso. E nessa noite, amados, eu quero trazer para você, rápida, tá certo? Dentro do tempo, eu tenho certeza que nós iremos aprender esse 10º artigo e nós iremos sair daqui maravilhados, tá certo? Eu quero dizer para você, olha, que Deus, Ele constituiu a consciência do homem como juiz da alma, tá certo? Por exemplo, Deus, Ele deu mandamento pelos quais se decidem todos os casos. Deus deixou o mandamento. Se você olhar, nós temos o decálogo, são os 10 mandamentos. Ali, quem cumprir aquilo ali, pode ter certeza que não será penalizado. Entretanto, Jesus deixa apenas 2 no final, que esses 2 aqui, no último ele diz, olha, esse daqui ele vai depender toda a lei e os profetas. O 38 diz assim, este é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40 diz, desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses 2 mandamentos, todo o decálogo depende desses 2 mandamentos. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, a tua consciência vai ter estágio maravilhoso. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, tudo quanto você for fazer, a sua consciência não será pesada. Eu tenho certeza que tudo quanto você fizer, seguindo os parâmetros à vontade do Senhor, a tua consciência nunca vai te acusar. Ela vai estar sempre dando ênfase, trazendo alegria, porque você está tomando a decisão sensata. Quando você lê Mateus capítulo 7, o versículo 24, ele diz assim, tantos quantos ouvem essas minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem. Aliás, versículo 24, tantos quanto ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A consciência não vai acusar. Mas o versículo 26 do mesmo capítulo 7 de Mateus diz assim, e tantos quantos ouvem essas minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí a consciência aí agora já vai pesar. Sabe quando? Quando ele perceber que vai ser tarde demais. Quando o homem perceber que vai ser tarde demais, que era para ter tomado a decisão certa, mas infelizmente a igreja não mais vai estar na terra. A igreja não mais estará presente. A igreja não mais estará aqui. Vai chegar um dia que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, levar o seu povo.
E será um pouco tarde para as decisões. É aí onde a consciência agora vai começar a julgar. Por que eu não ouvi? Por que eu não entendi? Por que eu não me decidi? Eu deveria ter feito. Quantas vezes nós, por uma decisão errada, não estamos chorando aí até hoje por conta de uma ação errônea. E a consciência fica ali acusando todos os dias. Assim é esse artigo 10º. Nós vamos entender, nós vamos analisar, nós vamos ver aqui com carinho, tá certo? Porque Deus deixou os mandamentos pelos quais nós decidíssemos os casos. Mas, entretanto, Ele reservou para si o julgamento final. Ou seja, que será? Esse julgamento não vai ser um julgamento como a gente às vezes participa de alguns ali no fórum. Não. Esse julgamento ele é totalmente diferente, porque esse julgamento ele será em harmonia com o próprio caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Quando a gente olha lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, olha, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha o caráter de Deus. É por isso que ele deixou para o final. O juízo vai ser ele quem vai julgar lá no final. Tá certo? E ele reservou para si o julgamento final, que será em harmonia ao seu próprio caráter. Entretanto, ele avisou. Ele não apenas deixou, sem que nenhum homem tivesse conhecimento do que faz ou deixa de fazer. Pelo contrário, ele sempre deixou explícito. Está aqui o manual de sobrevivência, está escrito. Do primeiro livro do Gênesis até o último do Apocalipse, está escrito, tudo lá está escrito. Quando a gente olha Apocalipse 22:15, ele avisa, ele nos dá uma direção e diz assim, olha, ficarão de fora. Ele adverte. Ele não está dizendo aqui que já vai deixar, ele está dizendo, ficarão de fora. Quando a consciência acusar lá naquele dia, quando a consciência pesar naquele dia, esse capítulo aqui, esse versículo aqui vai ser lembrado. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e cometa mentira. Olha a consciência aqui, onde é que vai pesar. Olha como é que nós temos que analisar esse artigo 10. A consciência como juiz da alma do homem. É a minha consciência que será o meu juiz naquele dia. Deus apenas, eu gosto muito de dizer que naquele dia, Deus não vai me botar uma cadeira, eu sentar na frente dele e vou, ou ele vai me questionar acerca do que eu fiz, não. O que vai me acusar é a consciência, o que eu deixei de fazer, a decisão acertada que eu não tomei, ou a decisão acertada que eu tomei, tudo aquilo ali vai ser julgado naquele dia, e a consciência será nosso juiz. Então nós iremos aqui analisar um pouco mais profundo esse artigo 10º aqui. Nós vamos primeiro definir o que é consciência. Nós vamos aprender o que é consciência, tá certo? E depois nós iremos considerar como é que a consciência ela exerce juízo sobre a nossa vida. De que maneira a nossa consciência nos acusa? De que maneira a nossa consciência vai nos trazer prejuízo? Em seguida, nós iremos pensar no fato, de que Deus reservou para si o juízo final. Então, em cima disso, nós iremos aprender. O primeiro ponto dessa noite que eu quero já trazer para nós nessa noite é sobre a consciência humana e os seus poderes. Como é que nós iremos aprender a consciência humana e seus poderes? Ou seja, a natureza natural do homem, ela o faz diferente dos animais. Tanto é que nós somos conhecidos como que animais o quê? Os animais racionais e os animais irracionais. Então, nós temos que entender que a natureza moral do homem o faz diferente dos animais. Por quê? Essa natureza, ela compreende certos poderes ou certas faculdades, chamadas de, primeira, inteligência, segunda, sensibilidade e terceira, vontade. O primeiro poder da consciência do homem, chamada de inteligência, é porque inteligência significa capacidade de compreender e resolver seus conflitos. Isso é inteligência. Sensibilidade fala sobre emoções. Aquilo que a gente sente, às vezes a gente chora com a maior facilidade,
que o coração está sensível por conta disso, por conta daquilo. Se alguém apertar a nossa mão de forma diferente, aí o emotivo já vai dizendo, ih, parece que não está gostando de mim, parece que eu fiz alguma coisa. E a outra é a vontade. Vontade aqui está baseada em escolha. Nós temos o poder de escolher. Agora, como nós estamos escolhendo, aí é o problema. Como nós estamos fazendo as nossas escolhas, aí é que vem o caso. Então, como eu falei que nós iremos tratar sobre consciência, primeiro ponto, consciência humana e seus poderes. O que é consciência? Vamos definir aqui mais abrangente o que é consciência. Primeiro, pegando esses três poderes aqui que eu falei, inteligência, sensibilidade e vontade, primeiro a gente vai entender a consciência na maneira de inteligência. Vamos lá. Pela inteligência somos capazes de conhecer, de distinguir o que é real, o que não é real, e também pela inteligência somos capazes de compreender o que é certo e também o que é errado. Pela inteligência. Agora vamos entender pela sensibilidade. De que maneira nós vamos entender a consciência através da sensibilidade? Através da sensibilidade, amado, é que nós somos capazes de receber impressões das coisas e fatos circunstanciais, tá certo? A ter percepção do que é agradável ou do que é custoso, do que é difícil, daquilo que é felicidade, como daquilo que também que não é felicidade. Geralmente, quando nós estamos alegres, é uma ação da consciência que nós chamamos sensibilidade. Você está alegre por quê? Porque eu recebi um presente hoje. Eu estou feliz. Mas você está triste por quê? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na perna, estou com isso. É uma ação sensível da consciência do homem. Mas vem a vontade. Como é que a gente entende a consciência na partida aqui? Vontade. Vontade é que nós somos capazes de decidirmos, isso é vontade, isso é a consciência gerada, capaz de decidir, capaz de determinar, eu quero, não quero, eu faço, eu não faço, acabou. Aceito, não aceito, isso é vontade. Eu não gosto, eu gosto, não gosto, eu vou com tua cara, não vou com tua cara, tu vai com a minha cara, não vou com a minha cara, e assim vai. Isso é vontade. Mas também pela vontade também nós podemos escolher entre várias direções. Se queremos ir por aqui, se queremos ir por ali, se queremos ir direto, se queremos Jesus ou não, se aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida ou não. Eu quero, eu não quero. Isso aí fala da consciência. Os três poderes da consciência, qual é? Inteligência, sensibilidade e vontade. São os três poderes que a consciência traz para nós. Quando a gente olha aqui, a consciência humana, ela é, portanto, o poder que a alma tem de se reconhecer e de se ajuizar a si mesmo e de se orientar dentro das suas grandes e fundamentais faculdades, acima apresentado. O que nós falamos sobre inteligência, sensibilidade e vontade. A consciência, ela está dentro desses três parâmetros. Ela reconhece a realidade, ela sente a realidade e ela revela-nos a realidade. Tudo isso é consciência. A palavra consciência, ela vem do latim. Ela tem como nome conscientia. São duas junções, uma junção de duas palavras. Com, que significa como prefixo, com, ele vem com ou junto. E scientia, que significa saber ou conhecimento. Então, juntando essas duas, consciência significa saber com ou saber junto. Ou seja, você sabe das coisas consciente, sabendo a decisão certa, fazendo aquilo que você sabe. Ou seja, eu sempre gosto de dizer que nenhum homem peca sem saber que está pecando. Ele peca sabendo que está pecando. Existem aqueles pecados que às vezes a gente faz. Eu gosto muito de citar um pecado aí que às vezes o homem comete sem perceber. Mas depois que ele bota a mão no bolso, ele percebe que pecou. Nós somos aí tomados
por muitas pessoas nos semáforos aqui de Campina Grande, querendo limpar vidro de carro, não é isso? Vender isso, vender aquilo, pedindo dinheiro, e você está lá com as moedinhas lá no bolso. Aí para num semáforo desse, chega um camarada desse e diz: Dona Maria, seu José, me dê aí 1 centavo, me dê 10 centavos aqui, o que é que você diz? Eu não. Mas a moeda está lá no bolso. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu não. Quando eu chego do outro lado, que bota a mão no bolso, está lá a moeda. Eu digo: eita. Aí a consciência acusa. Tu mentiu, feliz, porque tu tem a moeda. Se não quis dar, é outro caso. Mas que tu tem, tem. Aí eu vou pedir perdão a Deus. Digo: Senhor, não me deixa mais pecar. Mas também eu não vou estar, Senhor, tendo condição de todo semáforo que eu chegar, dar uma moeda. Não tenho dinheiro para isso. Aí o que é que eu faço? Quando eles vêm me pedir, eu faço só assim. E o coração lá dentro, e a consciência dizendo: dou não. Eu não digo que não tem, eu balanço o dedo e digo: dou não. Porque eu tenho as moedas, mas eu não vou dar, todo semáforo dá. Mas aquele que eu estou sentindo que eu tenho que dar, eu dou, não tem problema nenhum. Mas eu não posso mentir, tendo aquela moedinha no bolso, ou ali no console do carro, e eu falar que não tem, amado, isso é pecado, é mentira. Então é bom a gente ter cuidado, porque a consciência nos acusa. A consciência chega para nós e diz: você tinha, e disse que não tinha. Do mesmo jeito é você ir para um supermercado, comprar e quando pagar, receber dinheiro a mais. Você viu que recebeu dinheiro a mais e não devolve. A consciência depois vem aqui e diz: você roubou. Mas acusa na hora. Do mesmo jeito é você fazer uma coisa sabendo que é errada, a consciência lá na mesma hora está te acusando e você ainda continua fazendo. Por exemplo, na ação, quando a gente estuda e vê acerca de assuntos pessoais, o homem é ação e mulher é reação. Por quê? Quando a gente estuda humanas, a gente vê isso. Mulher, homem é ação, ele age sem pensar, ele vai na fúria, ele vai naquela ação. Depois que comete o que não era para fazer, aí começa a se arrepender. Aí começa agora a querer justificar. Lembra de Adão lá no início? Foi a mulher que tu me desse, culpando Deus. Foi ela que me deu, Senhor. Não pensou antes, era para ele ter pensado e ter dito: não vou não, porque a ordem foi com você não. Você pode comer, mas eu não posso não, porque ele me deu a ordem. Entretanto, você comeu também de errado, não era para comer não. Mas ele inventou, a consciência lá nem olhou para isso e pecou. Assim somos nós. Já a mulher como reação, na leitura de Humanas, essa palavra reação é porque a mulher pensa, para depois fazer. É por isso que há essa diferença em Humanas entre a mulher e o homem. O homem como ação, ele toma as medidas às vezes sem pensar. Aí chega para a mulher, o que é que a mulher diz? Eu não disse. Dentro desse conceito, nós temos que aprender. Então, a consciência humana, ela é o poder que a alma tem de reconhecer e de se ajuizar a si mesmo, tá certo? E de se orientar dentro das suas grandes e fundamentais faculdades acima apresentadas, naquelas 3 lá: inteligência, sensibilidade e vontade. Ela reconhece a realidade, ela sente a realidade, e ela também revela-nos a realidade. Os filósofos, eles costumam considerar a consciência como 2 aspectos. O primeiro aspecto que eles falam é que a consciência, que chamam de psicológica, né, que nos atesta a existência dos fatos, essa é a primeira visão que a filosofia fala sobre isso. Que a consciência, a quem chama de consciência, a psicologia, que nos atesta a existência dos fatos. E o outro, chamado consciência moral, que ajuiza se estes fatos são bons ou maus. Que trata aquilo ali, não vou nada, tu é doido, se eu for, vou me arrepender. Se eu fizer, eu vou chorar. Ela atesta, ela traz isso para nós. E no segundo ponto,
O poder da consciência, como é que a gente pode entender isso? Vamos usar mais uma vez os 3 poderes quais nós citamos: a inteligência, a sensibilidade e a vontade. Então, Deus, o Criador, aquele que nos fez, Ele nos fez capaz de perceber a verdade, Ele nos fez capaz de amar a verdade, e Ele nos fez capaz de escolher a verdade. Eu vou repetir isso aqui. Deus, quando nos criou, Deus nos criou já baseado nisso. Ele nos criou e já nos deixou capazes de perceber a verdade, de amar a verdade e de escolher a verdade. Entretanto, depois da queda do homem, a gente vê o que Paulo também escrevendo na igreja de Corinto, ele traz algo bem interessante, ele diz assim, olha, o mal, o bem que é para mim fazer, este eu não faço. Mas ele começa pelo mal, ele diz assim, o mal que é para mim não fazer, isso eu acabo fazendo. E o bem que é para mim fazer, eu acabo não fazendo, porque ele habita, o mal habita dentro de mim. O mal está na pele, na carne viva. São os desejos do homem aflorados. A consciência, ela é isso. Então, de modo bem amplo, Deus nos fez capaz de nós percebermos. Não somos inocentes quanto à nossa consciência. Ele nos deixou capaz de perceber a verdade, de amar a verdade e de escolher a verdade. Ora, como o homem foi assim capaz de conhecer a si mesmo, de si mesmo se julgar e de determinar a vontade que se deixa estar possuído, então é evidente que ele se torna responsável pela sua própria alma. Se nós temos todos esses poderes de decisão, então a responsabilidade da alma é nossa. É nossa responsabilidade cuidar, zelar, fazer com que a nossa alma, que foi dita no artigo anterior, artigo 9, pelo pastor André, que ela é imortal, esse corpo vai para o buraco, mas a alma não vai. Então é responsabilidade nossa cuidar e zelar, para que lá no final, no juízo final, Deus olhe para nós e diga assim, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas quando a gente não é fiel, quando a gente não tem cuidado bem da nossa consciência, quando a gente não tem cuidado bem daquilo que Deus nos designou como responsabilidade nossa, naquele dia Ele também vai dizer, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Imagina só. Que dor será naquele dia, que dor será naquela ocasião, quando a gente ouvir tudo aquilo ali. Ora, é evidente que se o homem, ele se torna responsável pela sua ação, por tudo quanto ele faz, então é evidente que ele também se torna responsável por sua própria alma. Quando a gente olha Mateus, você pode abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, para não ficar só nas minhas palavras, abre aí. Já está aberto em Mateus aí, vai para Mateus 27. O versículo de número 3, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é que esse versículo fala acerca de um homem que tinha tudo para que o nome dele ficasse na história de forma diferente. Para que o nome dele ficasse na história, para que fosse exemplo para as nossas vidas. Mateus 27, versículo 3 diz assim, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, ou seja, veja que Judas, quando estava pensando em dinheiro, ele não estava pensando em consequências. Quando a gente lê esse versículo, a gente começa a perceber que Judas aqui estava com sede de quê? De dinheiro. O negócio dele era extorquir, era pegar dinheiro das pessoas, mas ele não avaliou as consequências daquilo que ele estava fazendo. Ele apenas pensou nas 30 moedas que estava botando no bolso. Olha o que é que diz. Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e também aos anciãos,
Olha o que é que diz o versículo 4, somente a parte A, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Olha o que foi que a consciência fez ali com aquele homem. Agora imagina a consciência de um outro homem também que mentiu. Disse para Jesus assim aquelas frases como nós somos às vezes costumeiramente dizer. Pedro caminhando com Jesus, Jesus dizendo que ele ia para a cruz. Só que uns versículos anteriores, Jesus fez uma pergunta para os discípulos, quem era que eles achavam, o que vocês acham de mim, quem é que eu sou para vocês? Uns diziam Elias, o outro o profeta, o outro, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, pois quem tu revelou não foi carne, e sim foi Deus. Mais uns passinhos mais adiante, Jesus dizendo que ia ter que passar pela cruz, acho que Pedro sim vai descer por conta daquela resposta, chega para Jesus e diz, mas Senhor, tu tem que passar por aquilo mesmo? Jesus se vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Mas naquele mesmo instante, Pedro ainda diz assim, mas se tu for, eu estarei contigo, eu vou, aonde tu for, estarei lá. É como a gente gosta de dizer, o sangue pode dar na canela. Jesus olha para ele e diz, Pedrão, ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ah, vou nada, eu vou contigo. Tá bom. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, acho que é o capítulo 22, o versículo 61 e o 62, se me falha a memória, está lá dizendo que a última vez que Pedro nega, a terceira vez que ele nega, quando o galo canta, está dizendo lá que ele estava tão pertinho de Jesus, que ele olha para Jesus, e Jesus estava com um olhão bem grande assim para ele. Como quem estava dizendo, eu não falei para tu, rapaz. A Bíblia diz, lá no finalzinho do versículo, diz assim, e Pedro saiu para chorar amargamente. A consciência ali acusou. Só que ele não tomou as atitudes que Judas tomou. Pedro foi para a praia chorar de dor no coração, porque disse uma coisa e fez outra. Judas tomou uma atitude e agiu diferente. Foi se focar, foi se matar, se jogar de um penhasco. Mas Pedro não. A Bíblia diz que ao terceiro dia, depois que Jesus ressuscitou, que viu a todos, a primeira pergunta que fez, cadê Pedro? Aí disseram, está lá na praia, manda chamar, traz ele aqui. Aí teve aquela conversa com Pedro em particular, Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Conversa vai, conversa vem. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu te amo. Conversa vai, conversa vem. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro parou e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele apelou para a onisciência ali agora. Ele apelou para o próprio Deus ali. Tu sabes todas as coisas. Aí ele disse, tá bom, então pastoreia, toma conta do meu rebanho. Seja um bom pastor. A consciência, amado, ali agora já começou a quebrar o peso que ele tinha lá na mentira. Ali agora Jesus chega com o evangelho, ali agora começa a tirar todo o peso que a consciência estava acusando. E na história final, quem foi Pedro? Quem foi esse homem? A gente olha aqui, amados, como é grande. Mas o terceiro ponto aqui, para terminar o primeiro, os limites da consciência. Nós falamos sobre o que é consciência, o poder da consciência, e vou falar agora sobre os limites da consciência. Eu quero dizer para você nessa noite que a consciência, ela não legisla, ou seja, ela não é aquela que cria as leis, não. No sentido, que eu estou falando aqui, ela é antes um poder que recolhe alimentos, através dos olhos, através do que nós estamos vendo, sentindo, a consciência vai trazendo esses elementos e de acordo com o que ele está trazendo, como nós estamos recebendo, nós estamos julgando se aquilo é bom, se aquilo é agradável, se aquilo é maravilhoso ou não. Então ela não cria, tá certo? Ela traz, ela recolhe, julga esses elementos e determina o que convém e o que não convém com harmonia, com a qualidade que reconheceu esses elementos e de que se dispõe. Ou seja,
A consciência de um cristão, a sua consciência, a nossa consciência, veja como ela age, veja de que maneira ela trabalha, veja de que maneira ela vem para os nossos sentidos. A consciência de um cristão, com os elementos que dispõe, ela ajuiza, tá certo? De modo diferente da consciência de uma pessoa ímpia lá fora. Nós somos pecadores, isso aí é notório. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é o quê? Mentiroso. Nós somos pecadores. Enquanto vivermos aqui nesse mundo, estamos como pecadores. Entretanto, não temos mais prazer em pecar, em viver no pecado. A gente foge do pecado. Tiago 4, versículo 7 diz isso: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem já é crente aqui, diga amém. Então você já sujeitou a Deus, você já entregou a sua vida, a sua consciência está agora nas mãos do Senhor, é Ele que vai determinar. Paulo diz assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a consciência de um cristão. A consciência de um cristão, amado, ela age de modo diferente da consciência de um ímpio, de uma pessoa aí fora, a respeito dos mesmos elementos. Se você olhar para alguém aí que vive nesse mundo aí, e para alguém que é servo ou serva de Deus, vamos botar dois comparativos. Bota um crente e um não crente ali fora. E diga para os dois, vamos dançar um forró ali no Parque do Povo. Qual dos dois vai embora correndo? Já a consciência do cristão, não. Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que quero, mas depois eu vou ser acusado pela minha consciência de que aquilo não é agradável a Deus, de que aquilo não é favorável ao Senhor. Então eu prefiro me omitir, eu prefiro estar aqui na dependência do Senhor, do que satisfazer os desejos da carne, do que satisfazer. Quando a gente olha Hebreus fala algo maravilhoso. Hebreus diz assim que Moisés preferiu, ele diz, Moisés não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele poderia, na história hoje, ter sido aí a história hoje de Moisés, aí como um faraó do Egito. Mas as cartas aos Hebreus falam que Moisés recusou-se de ser chamado de filho da filha de Faraó. Antes, preferiu ou escolheu ser maltratado como povo de Deus. Olha a consciência de um homem desse. Você acha que a consciência desse homem vai lhe acusar depois por conta dessa decisão? A gente tomando uma postura dessa, você acha que diante do Senhor nós iremos ser rejeitados? É assim que nós temos que aprender. Então, amados, nós temos que ver que dos juízos diferentes nasce... É dos juízos que nascem diferentes vontades, ou seja, a respeito do mesmo assunto, nasce divergência, nasce vontades diferentes por conta da nossa consciência. O segundo ponto fala sobre os tipos de consciência. Eu falei aqui sobre a consciência humana e seus poderes, mas agora vamos falar sobre os tipos de consciência. Qualquer que seja o acerto ou o desacerto que o julgamento da nossa consciência faça, nós somos plenamente responsáveis pelo exercício dela, viu? Vou repetir isso aqui para que fique bem claro. Conforme nós acreditamos na base doutrinária dessa igreja, na breve exposição aí do artigo, ou seja, dos 28 artigos, né, que Robert Cali deixou como alicerce para a gente crescer. Então, qualquer que seja o acerto ou desacerto que o julgamento da nossa consciência faça, não importa qual seja, tá certo? Nós somos plenamente responsáveis pelo exercício da nossa consciência, pois usamos livremente. Devemos, por isso, ser cuidadosos em possuir uma capacidade de consciência tal que possa se harmonizar efetivamente com a realidade que nós vivemos. Não tem um ditado popular que fala que tem pessoas que vivem no mundo da lua? Né? Não tem gente que diz isso, né? Mas, rapaz, fulano parece que vive no mundo da lua.
O padrão é uma coisa e quer viver outra. Vou deixar uma pequena parábolazinha para a gente meditar. Não basta. Quem tem relógio aí? Você tem relógio aí? Tem. Acho que a maioria dos que estão aqui tem relógio, né? Eu nunca mais usei um relógio. Não basta apenas ter um relógio. Não basta apenas ter um relógio marcando as horas. É necessário que ele marque a hora certa. Eu estou olhando para aquele dali. Não basta apenas ter um relógio marcando as horas. É necessário que ele marque as horas certas. Então, nossa consciência é um relógio. Então, assim, amado, como relógio, ela é capaz de dar as horas, seja ela certa, seja ela errada. Assim é a nossa consciência. Ela é como um relógio, capaz de dar as horas certas, mas capaz também de dar a hora errada. Romanos capítulo 7, abra aí. Que coisa linda aí. Romanos 7. (18 e 23). 18 ao 23. Olha só o que é que Paulo, escrevendo na igreja de Roma, fala para aquele povo. O que é que o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui nessa noite. Romanos 7, de 18 ao 23, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho paz na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Está vendo o que é que Paulo diz? Vendo o que é que Paulo está chamando a atenção? Aquilo que eu citei agora há pouco. O bem que é para mim fazer, este eu não faço. Mas o mal que não é para mim fazer, este eu acabo fazendo. Porque ele habita em mim, ele está dentro de mim. Não tem como eu. Quantas vezes nós estamos em casa e às vezes alguma coisa dentro da nossa casa nos tira do sério? E nós temos que ter muito cuidado para não agir de forma drástica. Mas vamos entender. Quais são os tipos de consciência? Eu enumerei 4. Existe a consciência fraca, existe a consciência cauterizada, existe a consciência boa e existe a consciência contaminada. Vamos começar aqui pela consciência fraca. Consciência fraca é aquela que a gente conhece, uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura, nós chamamos uma pessoa que tem uma consciência fraca. Tá certo? Ou seja, é aquela cujo padrão de conhecimento ainda não é perfeito, ainda é imperfeito. E por conta disso, amado, nós temos que ter muito cuidado como homem, você, mulher de Deus, muito cuidado quando conversar, ou até mesmo quando aconselhar, ou até mesmo quando você estiver em um determinado lugar e tiver algum novo convertido com você, estiver alguém que aceitou o evangelho por pouco tempo, ele vai observar muito no que você está fazendo, como você está falando, e nós temos que ter muita sabedoria para que essa pessoa não seja contaminada até por um tipo de brincadeira de mau gosto. Porque ele chegou agora, saiu do mundo, então ele ainda está com a mente ainda, a consciência ainda está, nós chamamos ali imatura, ele ainda não tem ainda a segurança nas palavras, apesar de já conhecer, mas ainda falta maturidade para reagir diante do que ele está vendo ou ouvindo de alguma pessoa madura. Não sei se você já ouviu alguém comentar e dizer: meu amigo, eu pensei que a igreja de crente era boa, mas não tinha problema.
Eu me lembro, quando eu me converti, há 25, 26 anos atrás também, quando eu cheguei aqui também, eu passei uma semana sentado ali no meio da igreja, cheguei em casa bravo com Deus, dizendo que nunca mais voltaria aqui, porque eu pensava que a igreja era diferente, mas eu estou vendo que ali parece que só tem rico, orgulhoso, ninguém veio falar comigo. Aí Deus, lá dentro do meu quarto, puxou minha orelha e disse: tu está pensando que é o quê? Eu sou Deus, tu és servo, não é para ninguém falar com você, não é você tem que falar com ele. Não botei lá para ninguém falar com você, não, eu botei lá para você ir falar. Aí quando eu disse que nunca mais eu ia, ele me levou lá para Mateus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Aí eu digo: oxe, vou votar, Senhor. Não, quer que minha consciência me acuse, não. E quando eu vim para cá, quando eu cheguei, eu tenho o hábito, amado, de chegar meia hora antes. E quem está na igreja, hoje eu não pude fazer isso, porque eu fiquei ali esperando a Demi, mas eu gosto muito de chegar antes aqui, meia hora antes aqui, onde eu estou. Eu fico na porta e, se não dá, eu venho nos bancos, vou falando um com um, apertando a mão, dando as boas-vindas, dizendo: seja bem-vindo, você está no lugar certo, que Deus te abençoe, Deus tem uma palavra para você. Esse é o meu papel cristão, esse é o papel que nós temos que ter, porque tem aqueles da consciência fraca que, se nós não tivermos cuidado, nós iremos trazer problemas para ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, 10, 11 e 12, olha o que é que diz, amado, acerca de uma pessoa que tem a consciência fraca. Se nós, como cristãos inteligentes, se a gente não tiver sabedoria, nós iremos fazer com que essa pessoa caia ou desista da caminhada. Vede, porém, que essa vossa liberdade, olha como é que Paulo chama aquela igreja de Corinto, veja, porém, que essa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber ou do saber, à mesa em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida também a participar da comida sacrificada a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo também morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que estás pecando. Temos que ter muito cuidado, porque nós já somos maduros na fé. Chega um irmãozinho perto de mim que só tem uma semana de convertido, e se eu não tiver sabedoria, se eu não tiver sensatez de alimentar aquele coração com palavras sábias, nós não vamos fazer ou agir de forma errônea. Mas tem certas atitudes que, às vezes, o irmãozinho fraco, novo convertido, não vai entender e vai dizer: misericórdia. Será que eu estou no lugar certo? Será que Deus me trouxe para o lugar certo mesmo? Eu me lembro que tem uma história dessa igreja, pastor Ximenes, ele sempre gostava de fazer visita nos domingos à tarde, e tem uma rua aqui de lado aqui, e ele falou, tem uma história que ele ia fazer uma visita no domingo à tarde aí, numa dessas ruas, e quando ele ia chegando perto da casa, ele ouviu, ele parou, mas era briga mesmo. Aí diz a história que ele foi chegando, aí é que a briga que ele ouvia mesmo era feia. Ele tocou na campainha, plim, blum. Aí o menino veio, abriu, o filho abriu a porta, como aquela menina quando viu Pedro. O menino correu e foi lá para os pais e disse: o pastor está lá na porta. Aí vieram os dois, lá de dentro da cozinha, abraçados, um com a mão no outro. Boa tarde, pastor, a paz do Senhor. Pastor, boa tarde. Olhou na parede, aí tinha uma frase escrita na parede aí. Que frase é essa que está escrita ali na parede? Aí o casal, parece que estava decorando a frase. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pastor disse: mas está alugado ao diabo. Eu vinha daqui a 100 metros, estava ouvindo o grito que estava aqui dentro. Imagina um novo convertido fazer visita com o pastor. Como é difícil, igreja. Cuidado.
a consciência para ela não acusar. A segunda consciência é a consciência cauterizada. Pode-se também entender como consciência endurecida. É aquela cujo padrão de julgamento foi completamente corrompido pelo pecado. Tudo que faz parece que é normal, não acusa, não tem problema nenhum. É correto, é certo. Não, está certo, é fazendo o que é errado, mas eu sou filho de Deus. Não, Deus me conhece, Deus sabe meu coração. A consciência está tão cauterizada que mesmo pecando parece que está no caminho certo, no caminho da palavra. Eu fui fazer visita a um jovem, o qual eu pastoreei numa igreja antes de eu ir para cá, e ele se desligou, saiu da igreja e está tomando uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu amo, tenho um profundo respeito. Mas às vezes a gente conversa com ele e ele diz, não, eu estou aqui, mas eu continuo sendo filho de Deus. Eu digo, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque Deus nunca vai te abandonar. Mas não deixe a sua consciência te acusar. Porque um dia você vai sentir esse peso da distância que é estar de Deus, que é viver do Senhor. Um dia ela vai lhe acusar. Volte enquanto é tempo, enquanto você pode falar, enquanto você pode andar, enquanto você pode sentir, enquanto você vê, enquanto você está sentindo as pessoas. Volte. Ele começa a chorar. Vou voltar, pastor. Mas não demora muito. Quando a gente olha a consciência, ela cauterizada, ela já está tão corrompida pelo pecado, de modo que não pode mais receber as coisas de Deus. Quando a gente olha a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo escrevendo a Timóteo. Eu acho muito bonito quando ele escreve também a Timóteo. Uma das frases que mais me chama a atenção, quando ele diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu estava meditando, fazendo tipo uma exegese desse texto, estava olhando ali, e eu vendo ali, amado, como se Paulo estivesse conversando com Timóteo, dizendo, olha Timóteo, eu consegui vencer a mim mesmo. Eu consegui, Timóteo, tirar de dentro de mim aquilo que tanto me machucava, aquilo que tanto me atrapalhava para me aproximar do Senhor. Eu consegui vencer. Por isso que eu estou aqui encerrando a minha carreira, que agora sim eu consegui vencer os meus próprios desejos. Mas guardei a fé, estou com ela viva. Nós temos que ter muito cuidado. Mas a terceira consciência, a consciência é boa. Consciência boa tem um bom padrão de julgamento que não é corrompido pelo pecado, ou seja, quando ela julga, né, a boa consciência o faz controlada pelo princípio da pureza e pelo princípio da bondade. Essa é a consciência boa. Ela sempre vai ouvir primeiro, para depois falar. Ela não julga, ela não traz especulação. A consciência boa primeiro gosta de ouvir, para depois aconselhar, para depois trazer. Mas tem a consciência contaminada. Como é que nós podemos dizer isso? Consciência contaminada é aquela que nós chamamos, é corrompida pelo câncer do pecado, cujo padrão de julgamento é segundo o princípio da maldade. Julga o que fizeram com Jesus. A consciência corrompida foi aquilo. Não poderiam julgar Jesus de noite. Era proibido por lei. Mas eles fizeram motim entre si e aprovaram e julgaram Jesus de noite. Essa é a consciência contaminada. É a gente fazer algo para favorecermos a nós mesmos, mesmo que prejudique alguém. Não tem aquele ditado, eu vou crescer, nem que tenha que pisar em alguém, nem que tenha que passar por cima de alguém, mas eu vou ter as coisas na vida. Isso é a consciência contaminada, corrompida pelo câncer do pecado, cujo padrão de julgamento é segundo os princípios da maldade e da impureza.
perdeu a capacidade de discernir o certo e o errado e aprova o que é corrupto. Estamos vendo isso aonde? Nosso país está aí. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. E o terceiro ponto final, para mim terminar, fala sobre Deus reservou para si o julgamento final. Já estou terminando, igreja. Ele diz assim, ora, a verdade não pode sofrer variações. Ela é uma inteiriça, ela é a realidade dos fatos e das coisas e não o que pensamos. A respeito desses fatos e dessas coisas. Deixa eu fazer aqui uma ilustração bem interessante de dois homens. Não sei se você já ouviu essa história. Dois homens brigaram, discutiram ferrenhamente. Porque viram numa árvore pendurada um escudo. Um dizia, é de ouro. E o outro dizia, é de prata. É ouro. Prata, é ouro, prata. Ambos, quando a gente olha o contexto dessa ilustração, ambos estavam certos. Sabe por quê? Porque apenas o que conseguiram ver era o que estava do lado dele. Um estava olhando de um lado, via prata. O outro estava olhando do outro, via ouro. O escudo tinha de um lado prata, do outro ouro. Mas ficaram brigando direto, porque diziam, não, esse escudo é de prata. O outro dizia, é de ouro, de prata, é de ouro. Se tivesse saído um de um lado e o outro para cá, dizia, é verdade, aqui é prata, mas o outro é ouro. Quantas vezes nós ficamos brigando, discutindo por coisas tão inúteis, por coisas tão... né? Lembre-se, nosso conhecimento das coisas é imperfeito. Lembre-se sempre disso. Os nossos conhecimentos das coisas são imperfeitos. Apenas Deus sabe as coisas de modo total e perfeito. Só Ele conhece a verdade real. É por isso que o juízo ficou para Ele, reservado apenas para Ele, porque Ele conhece. Portanto, só o julgamento de Deus é irrecusável. Diga amém? Só o julgamento de Deus é irrecusável. O julgamento de Deus sobre ser verdadeiro é também justo. Embora agora, com os elementos que possuímos, não possamos conhecer as linhas e as razões de muitos pensamentos, de atos e conselhos de Deus, no entanto, o caráter divino de Deus, ou o caráter divino, onde não há sombra nem mudança de variação, aponta-nos o seu julgamento como o melhor. Eu vou terminar concluindo aqui dizendo, dependemos de nós mesmos, das nossas capacidades natural de conhecer, de julgar, de sentir, de querer? Certamente não. Nossa consciência pode não ter atingido ainda a capacidade de atinar com a realidade ou julgar corretamente os fatos. Daí o mandamento bíblico 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. A prudência manda que submetamos nossa consciência a Deus, para que ela seja purificada, para que ela seja orientada. Se eu tenho um relógio, nós, lógico que devemos acertá-lo, para que ele não nos engane. Não é, no entanto, por qualquer outro relógio que eu também vou acertar o meu. Temos que ter prudência onde é que nós estamos acertando o nosso relógio, né? Não por mim mesmo, mas não pelos homens, não pelas circunstâncias, mas pelo próprio Deus, pela sua palavra, pelo seu poder, de me guiar, de me conduzir.
E deve a minha consciência renovar-se a cada dia na sua capacidade de saber, de julgar e de querer. Quando a gente lê o Salmo 143, o versículo 10, ele diz assim: guia-me o teu bom espírito por terreno plano, ou por terrenos planos, para que a nossa consciência esteja limpa diante do Senhor, da consciência e do julgamento final. Como está a tua consciência? Ela será o seu juiz naquele dia. Fica de pé.